pessoal. Anderson Silva, professor de Direito Constitucional. Eu estou aqui nos agradáveis estúdios do aulamóvel.com para a gente comentar e conversarmos também sobre as questões que foram cobradas na prova de perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal no último dia 19 de junho. A minha análise acerca das questões, eu considerei que as questões foram questões bem fáceis. A banca praticamente cobrou a literalidade do texto constitucional. Então, se você realmente fez aquela leitura da Constituição, você não teve nenhuma dificuldade em marcar as questões. É claro que uns detalhezinhos, se você não observou na leitura alguns detalhes, a banca fez uma inversão de informações, mas nada que fosse de um grau de dificuldade grande. Como eu disse para você, eu considerei as questões de um nível bem fácil. Então vamos comigo, vem analisar as questões da prova Perito Criminal da Polícia Civil do DF 2016, a prova tipo A. E a primeira questão, que foi a questão de número 26, ela pergunta: considerando o disposto no capítulo 2 do Poder Executivo da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Para que o Presidente da República ausente-se do país em quaisquer situações, há necessidade de autorização do Congresso Nacional. Vem comigo aqui na tela, porque a Constituição, no artigo 83, realmente prevê a necessidade de autorização do Congresso Nacional para que o presidente e o vice se ausentem do país. Mas essa autorização só se faz necessária se a ausência for por prazo superior a 15 dias e não em qualquer situação, como disse a questão, tá bom? Então, a letra A está incorreta. Volta comigo na questão. Letra A, incorreta, porque só há necessidade de autorização se a ausência do presidente e do vice for por prazo superior a 15 dias, conforme anuncia o artigo 83 da Constituição. Letra B. Ao presidente da República compete privativamente iniciar o processo legislativo. As competências privativas do presidente da República estão no artigo 84, em um rol exemplificativo. O artigo 84 prevê um rol exemplificativo de competências do presidente da República, e uma dessas competências é justamente iniciar o processo legislativo, diz lá o artigo 84, na forma estabelecida pela Constituição. Logo, a alternativa B é o nosso gabarito. Mas analisemos os outros itens. O presidente da República ficará suspenso das respectivas funções nas infrações comuns após a instauração do processo pelo Senado Federal. Vem comigo aqui na tela, porque nós comentamos demais mesmo sobre a questão da responsabilidade do presidente da República. O presidente, ele pode ser responsabilizado tanto por crimes comuns, pelas infrações penais comuns, como por crime de responsabilidade, a chamada infração político-administrativa. Então vai haver um juízo de admissibilidade na Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros, por 2/3 dos deputados federais. Se esse juízo é para admitir a acusação do presidente por crime comum, cabe ao Supremo Tribunal Federal processar o presidente da República. Isso nas infrações penais comuns. Agora, se o Supremo Tribunal Federal receber a denúncia ou queixa-crime contra o presidente da República, aí sim ele ficará afastado das suas funções por até 180 dias. Agora, a competência para julgar o presidente, processar e julgar o presidente por crime de responsabilidade é do Senado Federal. E se houver a instauração do processo por crime de responsabilidade contra o presidente no Senado, ele também ficará afastado das suas funções por até 180 dias. Tá joia? Então, volta comigo na questão, porque a questão está incorreta, porque nas infrações penais comuns, a suspensão do presidente das suas funções ocorre após o recebimento da denúncia ou da queixa-crime contra o presidente pelo Supremo Tribunal Federal, é o que prevê a Constituição no artigo 86, logo a questão está
incorreta. Letra D. Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 35 anos de idade? Nada feito. Questão incorreta, porque o artigo 87 da Constituição prevê que os ministros eles serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos de idade. 21 anos de idade é a idade para ser ministro, para ser escolhido ministro de Estado. Lembrando que a competência para nomear e exonerar os ministros de Estado é do presidente da República, conforme artigo 84, inciso 1º. Os ministros de Estado são cargos de livre nomeação e exoneração, escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos, no exercício dos seus direitos políticos, e não 35 anos de idade. Questão incorreta. E a alternativa E, em caso de nova eleição por vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, os eleitos terão direito ao mandato de 4 anos, né? O mandato de 4 anos. Bem, a questão está incorreta por quê? Bem, se houver a vacância dos dois cargos, a vacância do cargo de presidente da República e do cargo de vice-presidente da República, você tem que verificar o seguinte: a vacância ocorreu nos 2 primeiros anos do mandato. Se a vacância ocorreu nos 2 primeiros anos do mandato, a Constituição determina que sejam realizadas novas eleições diretas no prazo de 90 dias após aberta a última vaga. Agora, se a vacância dos dois cargos ocorrer nos últimos 2 anos do mandato, então o Congresso, nesse caso, realizará eleições indiretas no prazo de 30 dias após aberta a última vaga. É o que prevê a Constituição, você vai dar uma lida lá depois, no artigo 81. É, inclusive, o único caso de eleição indireta neste país, quando ocorre a vacância definitiva dos 2 cargos do chefe do Poder Executivo nos últimos 2 anos do mandato. Agora, um detalhe: por que a questão está incorreta? Porque, nesse caso, os novos eleitos, eles não vão cumprir o mandato de 4 anos, tá? Eles não vão cumprir um novo mandato de 4 anos. Eles vão cumprir o tempo restante. O mandato será o tempo restante. Esse mandato é chamado, na doutrina, de mandato tampão. Então, se ocorrer, por exemplo, eu tenho aqui o mandato do presidente é de 4 anos. Eu divido em 2. Primeiros 2 anos, segundo 2 anos. Se, porventura, a vacância dos dois cargos ocorrer nos últimos 2 anos do mandato, imagine que esteja faltando 12 meses apenas, 12 meses, tá? Para o término do mandato, os novos eleitos vão apenas completar esse mandato restante, tá bom? Cumprir o que restava, nesse meu exemplo, 12 meses, é o chamado mandato tampão, tá joia? Então, na nossa questão 26, a alternativa correta é a letra B. Como eu disse, é uma questão que cobrou apenas a literalidade da Constituição. Analisa comigo agora a questão de número 27. A questão de número 27, ela exigiu que você soubesse sobre o artigo 144 da Constituição. O artigo 144 é o assunto que trata sobre a segurança pública. Falei muito disso em sala de aula. Eu falei, turma, um assunto que é certo na tua prova, pode marcar, é o artigo 144. Não deu outra. Então, a questão diz: a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. É exercida pela Polícia Federal e por outros órgãos, né? Que outros órgãos são esses? A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal e, nos estados, as polícias civis, as polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militares. Com base na Constituição Federal, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, é o que diz a Constituição lá no caput do artigo 144. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Então, todas as questões certamente cobradas aqui vão estar no artigo 144. Letra A. Juntamente com a Polícia Civil, cabe à Polícia Federal exercer
as funções de Polícia Judiciária da União. Errado. Nada feito. Por quê? Vem comigo aqui na tela. A Constituição previu uma série de competências, uma série de atribuições, né? Melhor dizer, atribuições para a Polícia Federal. E dentre essas várias atribuições está a competência para exercer de forma exclusiva as funções de Polícia Judiciária da União. A Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal apenas. A Polícia Civil exerce as atribuições de Polícia Judiciária nos estados e no Distrito Federal. Isso fez a questão estar incorreta. Volta comigo na questão. Então, juntamente com a Polícia Civil, não, errado. Apenas a Polícia Federal exerce e a Constituição diz que compete ela exercer exclusivamente, é uma competência exclusiva. Se você ler lá no artigo 144, parágrafo 1º, é a única competência taxada como exclusiva da Polícia Federal. Letra B. A Polícia Federal é um órgão permanente, perfeito, organizado e mantido pela União, certo, e estruturado em carreira, é o que está na Constituição, que se destina, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Opa, nada feito. Essa competência para realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais é da Polícia Rodoviária Federal, tá? Conforme prevê a Constituição, lá no artigo 144, parágrafo 2º. O patrulhamento ostensivo de rodovias federais é uma competência da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Letra C. As polícias federais, militares, os corpos de bombeiros militares, as forças auxiliares e a reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do DF e dos territórios. Bem, precisamos separar algumas coisas aqui. Primeiro, as polícias dos estados são as polícias militares, as polícias civis e os corpos de bombeiros militares. Esses 3 órgãos de segurança pública dos estados são os 3 subordinados, eles são subordinados, isso, ao seu respectivo governador, tá bom? Eles são subordinados ao respectivo governador. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, esses 2 aqui, vou trazer o asterisco para cá, esses são forças auxiliares e reservas do Exército. Ou seja, em caso de guerra, os membros desses órgãos podem ser convocados pelo Exército. A própria Constituição, no artigo 144, diz que as polícias militares dos estados e do DF e também os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército e eles se subordinam, perfeito, juntamente com as polícias civis, aos seus respectivos governadores. Mas a Polícia Federal não se enquadra aqui, tá bom? Por isso o item está incorreto. Letra D. A Polícia Federal cabe apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, de serviços e interesses da União, das suas entidades autárquicas, né? Ou seja, das suas autarquias e das suas fundações públicas, é isso? E também empresas públicas. Perfeito. Lembrando que não é cabível à Polícia Federal apurar infrações penais em detrimento de sociedades de economia mista. Um crime praticado contra a sociedade de economia mista vai ser competência de apuração da Polícia Civil. Polícia Civil, tá bom? A não ser, obviamente, né, por expressa disposição constitucional, como está acontecendo, por exemplo, aqui comigo na tela, no caso da Operação Lava Jato, a Constituição diz que a Polícia Federal pode apurar outras infrações penais que tenham repercussão estadual ou interestadual, repercussão interestadual ou internacional e que exija repressão uniforme. Nesse caso, mesmo um crime praticado contra uma sociedade de economia mista poderá ser atribuição de competência da Polícia Federal a apuração do crime, tá joia? Mas, em regra, a Polícia Federal apura crimes
em detrimento de bens, serviços e interesses da União, das suas entidades autárquicas e das suas empresas públicas. Volta comigo na questão. Essa alternativa D é a alternativa correta. E a letra A, por que está incorreta? As polícias civis incumbe, ressalvada a competência da União, a apuração de infrações penais, incluindo as militares. Opa, a Constituição, na verdade, diz que a Polícia Civil não apura infrações militares. O item está incorreto. Então, aqui na nossa questão 27, a alternativa correta é a letra D. Questão 28. Com base nos direitos e nos deveres coletivos previstos na Constituição Federal, quando o responsável por ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, a solução correta será o ajuizamento de. Bem, eu tenho aqui 5 ações. A ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Eu tenho aqui o mandado de injunção, que está previsto na Constituição, lá no artigo 5º, no inciso 71, e busca sanar uma omissão do legislador, uma omissão legislativa. Eu tenho a ação direta de inconstitucionalidade, que também é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade, e a ação direta de constitucionalidade, a ADC. Tanto esta como esta é uma ação ou são ações de competência do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o artigo 102, inciso 1, a linha A. Mas a questão fala em ilegalidade ou abuso de poder. E nesse caso, a ação correta, o remédio constitucional cabível é o mandado de segurança, previsto no artigo 5º da Constituição, nos incisos 69 e 70. Tá? Vem comigo aqui na tela, uma questão, vamos dizer assim, bem tranquila. Se você conhecesse o texto da Constituição, você já poderia responder de pronto, né? A Constituição diz assim: conceder-se-á mandado de segurança, sempre que alguém conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando a ilegalidade ou abuso de poder for praticado por autoridade pública ou uma pessoa que esteja no exercício de atribuições do poder público. É o mandado de segurança, portanto, a ação cabível conforme próprio texto da Constituição. Volta comigo na questão 28, portanto, a alternativa correta é letra C de casa. E a 29? A 29, ela exigiu que você, candidato, tivesse feito a leitura apenas de um artigo, o artigo 226, que fala sobre família, né? A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado e está preconizada pela Constituição Federal. Em relação ao texto constitucional, assinale a alternativa correta. Letra A. Como entidade familiar, entende-se também a comunidade formada por duas pessoas do mesmo gênero. Olha o que o comando da questão pede. Em relação ao texto constitucional. Então ele quer que você analise as questões de acordo com aquilo que vem previsto no texto. E o texto constitucional, no artigo 226, prevê que entidade familiar é a comunidade formada pelo homem e pela mulher, e não por pessoas do mesmo gênero, tá certo? Ah, Anderson, o Supremo Tribunal Federal entende que é possível a entidade familiar ser formada por pessoas do mesmo sexo. É verdade, mas a questão pediu que você analisasse conforme o texto. E o texto fala que entidade familiar é a comunidade formada por duas pessoas, ou seja, entre homem e mulher. Questão incorreta. Letra B. Como entidade familiar, entende-se também a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. É a leitura do texto constitucional. Então, a entidade familiar pode ser a comunidade formada pelo homem e pela mulher, ou por qualquer um dos pais, mais seus descendentes. Tá bom? Leitura da Constituição, alternativa correta, letra B. Letra C. O casamento religioso deixa de ter efeito civil. Na verdade, a Constituição diz que o casamento religioso, ele tem
ele tem efeito civil. Ele produz efeitos civis. Letra D, para efeito da proteção do Estado, não deve a lei facilitar a conversão da união estável em casamento, nada feito. A Constituição diz o contrário, que a lei, na verdade, ela deve sim facilitar a conversão de uma união estável em casamento, tá certo? Algumas questões, é claro, são de livre decisão do casal, mas a lei, ela deve sim facilitar a conversão da união estável em casamento. E a letra E, a união estável pode ser dissolvida pelo divórcio. Na verdade, não é a união estável que deve ser dissolvida ou que pode ser dissolvida pelo divórcio. A Constituição diz que o casamento, o casamento, ele pode ser dissolvido pelo divórcio, né? Vale ressaltar aqui que o artigo 226 ele foi alterado pela emenda constitucional número 66, no ano de 2010, permitindo que o casamento seja dissolvido diretamente. Não exige mais o prazo de 2 anos, tá bom? Não exige mais esse prazo. Ele é dissolvido diretamente através do divórcio. A alternativa é, logo, está incorreta. Tá? Eu encerro aqui a minha participação fazendo a correção dessas 4 questões tranquilas, né? Acho que você não teve dificuldade, certamente se deu muito bem nessa prova, não foi uma prova muito difícil e esses são os meus desejos, meus votos, que você realmente tenha se saído muito bem nessa prova, mas que continue firme nos seus estudos. Eu sou o professor Anderson Silva e você pode me encontrar no Facebook, Professor Anderson Silva 2. Um grande abraço e nos encontramos na próxima correção.